Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Lúcia, sou acadêmica do curso Licenciatura em Letras da instituição Uninter, Polo em Rio do Sul, Santa Catarina. Pois bem, estou realizando o meu estágio no ensino médio e o tema que eu trouxe para abordar aqui para vocês nesse momento é sobre os movimentos literários no Brasil, as escolas literárias, os períodos da literatura brasileira. Pois bem, nós temos na era colonial o período do quinhentismo. O período do quinhentismo ele inicia-se em 1500 e vai até 1601. É o período de uma literatura de informação, período literário que faz a descrição dessa nova terra aqui encontrada pelos portugueses. A descrição de como era a sua fauna, a sua flora, o seu povo, as características desse povo que aqui vivia, as riquezas aqui encontradas. Enfim, o autor mais importante dessa era do quinhentismo, a figura de Pero Vaz de Caminha, pois foi ele que escreveu a carta ao rei Dom Manuel fazendo essas descrições. Também tivemos, nesse período, a literatura de formação, com o objetivo de catequização dos índios através dos padres jesuítas, sendo a figura mais importante Padre José de Anchieta. Ok, após o quinhentismo, nós iniciamos o Barroco, que vai de 1601 a 1768. O Barroco ele teve uma grande influência na música, na pintura, na literatura. Esse legado deixado pelo Barroco encontramos ainda hoje no Brasil com muitas evidências, em Minas Gerais, em outros estados brasileiros, mas enfim, eu cito Minas Gerais devido à obra do Aleijadinho. Ok. Nesse período, ele era uma arte complexa, havia assim a dualidade. O que seria isso? Por exemplo, assim, o extremismo, o contraste, a dúvida que o homem do Barroco ele teve que enfrentar. Foi temas muito difíceis. Por exemplo, entre o certo e o errado, o pecado e o perdão. Era um jogo de palavras, um jogo de ideias muito influente nesse período. Ok? Os autores mais que podemos citar aqui no Brasil foram Padre Vieira, aonde nos seus sermões e nas suas cartas relatavam as características desse movimento, e também Gregório de Matos, que escreveu a obra A Boca do Inferno, que foi o extremismo daquela época do Barroco, as ideologias, enfim. Após o Barroco, nós tivemos o Arcadismo. O Arcadismo ele surgiu no século XVIII. A exaltação da natureza era a ideia do arcadismo. O iluminismo, o uso da razão, do conhecimento, da ciência. Aqui no Brasil, tivemos um fato muito importante que aconteceu no período do arcadismo, que foi em Confidência Mineira, onde nós sabemos que foi em Minas Gerais, com a morte de Tiradentes, foi nesse período do iluminismo. Um dos autores principais desse movimento foi Cláudio Manuel da Costa. Pois bem, após o arcadismo, começa então a Era Nacional. Na Era Nacional nós tivemos o Romantismo. O Romantismo ele iniciou-se em 1836 a 1881, no século XIX. Na Europa foi após a Revolução Francesa, no Brasil após a sua independência. Pois bem, as características do romantismo, ela é uma arte produzida para uma nova classe social, valorizando bem a burguesia, dominando do ponto de vista ideológico, econômico e artístico, sendo a valorização dos burgueses, a valorização do indivíduo, a minha visão pessoal, o subjetivismo, o meu sofrimento pelo amor, a minha ideologia pela religião, a idealização, os sentimentos, a originalidade. Por exemplo, assim, a minha obra tem que ser, a melhor, é a minha ideia, né? A questão dos sentimentos, do amor, levando ao extremismo, por exemplo, assim, a fuga da realidade. A pessoa, quando está apaixonada, ela pode pensar bem diferente da realidade. Ela tem essa fuga de morrer por amor de uma mulher. Então, essa era uma das grandes características que foi
do romantismo. Ok, após o romantismo, nós tivemos o realismo. O realismo, o principal autor do realismo aqui no Brasil, Machado de Assis, o maior nome desse movimento. E a sua obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi uma revolução na literatura brasileira, que foi publicada em 1881. Enfim, o realismo, ele mostra um documento geral da sociedade, como era a situação da sociedade brasileira, questão das questões sociais, dos problemas sociais já existentes na época, né? Então, o realismo, ele trazia a realidade. E também, ao lado do realismo, tivemos o naturalismo. O naturalismo, ele foca o que há de mais podre na sociedade. Os maiores problemas de miserabilidade, de diferenças sociais, foram tratados nas escritas da era do naturalismo. O principal autor desse período foi Aloysio de Azevedo, com a sua obra O Mulato. O naturalismo, ele é uma radicalização do realismo. Ele pega mais pesado na questão social, dos problemas sociais, do que no próprio realismo. Ele foca exatamente o problema como ele era. É uma arte de compromisso com a dignidade, com o ser humano, e com a justiça social, onde as diferenças sociais eram muito grandes, como ainda é no Brasil hoje, mas enfim, era um movimento que tratou exatamente com essa característica de tratar a realidade de como vivia a sociedade brasileira, como era discriminado o ser humano, as injustiças sociais já existentes naquela época. Pois bem, após o naturalismo, nós tivemos o parnasianismo. O parnasianismo já é totalmente ao contrário do que pregava o realismo e também o naturalismo. O parnasianismo, ele é voltado à poesia, às rimas perfeitas, à língua padrão, aos sonetos, à arte pela arte, à arte de viver pela arte, enfim. No parnasianismo, os escritores parnasianos, eles não gostavam de escrever sobre questões sociais, nem políticas, nem religiosas ou sentimentais, como foi no caso do realismo, do naturalismo e do romantismo. Então, tudo isso que foi pregado até ali, o parnasianismo era o oposto. Essas questões sociais, políticas, religiosas e sentimentais já não faziam parte do contexto parnasiano. Pois bem, os seus poemas são frios, não tem sentimentos, né? Um dos poetas daquela época, que podemos citar, de grande importância no Brasil, na época parnasiana, foi Olavo Bilac. Então, totalmente diferente aos outros movimentos que vieram antecedentes ao parnasianismo, né? Com seu estilo de escrita e descrições dos sentimentos e religiosos, sociais e políticos, não podia entrar na era parnasiana. Pois bem, após o parnasianismo, nós tivemos o simbolismo. O simbolismo, ele inicia-se em 1893 e vai até 1912 no Brasil. Ele fez muito sucesso, porque através da música, da espiritualidade, poderiam ser expostos os sentimentos do homem, né? Então, o simbolismo, ele teve muito, a riqueza dele mais foi voltada à música e à espiritualidade. Um manifesto, ele era melhor reconhecido nesse sentido, na música e na espiritualidade. Um dos poetas importantes dessa época foi Cruz de Souza, e uma das obras importantes dele foi Missal e Broquéis. Muito bem, após essa era do simbolismo, veio uma outra era, a partir de 1902 a 1922, que ela não foi tão bem reconhecida. Mais para frente, alguém disse, alguém lá atrás já pregava isso, já existia esse movimento, mas ela, vamos dizer que oficialmente é como se ela praticamente não existisse, né? E depois, consequentemente, após esse momento, veio uma era mais marcante, alguns fatos mais marcantes para a literatura brasileira. Pois bem, de 1902 a 1922,
nós tivemos a era pré-modernismo. Os pré-modernistas tinham uma crítica, uma visão crítica da realidade brasileira do século XX, de todos os seus problemas, de todas as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, as revoltas que aconteceram nessa época, como por exemplo a revolta do contestado, a revolta das armadas, né? Então o pré-modernismo já pregava isso, mas ficou mais ou menos assim, tipo no anonimato, entre 1902 e 1922, aonde que em 1922 houve outro fato mais marcante, uma outra era mais marcante, a ser melhor reconhecida do que o próprio pré-modernismo, mas que antecedeu. Tudo que tinha sido pregado naquela época de simbolismo, naturalismo, realismo, agora veio um outro momento da literatura brasileira totalmente diferente, ao qual nós vamos tratar aqui. Mas, enfim, o pré-modernismo, um dos autores principais dele foi Graça Aranha, com a obra Canaã. Que Canaã, para quem é cristão, tem o conhecimento, Canaã é uma terra nova, cheia de promessas. E foi o caso dos imigrantes que vieram para o Brasil. Por exemplo, os imigrantes alemães vieram com muitas promessas. E chegaram aqui, essa realidade não foi esperada, não foi essa terra que eram descritos para eles na Europa, no caso, né? Então, Graça Aranha foi um que sentiu na pele isso e foi que escreveu justamente essa obra Canaã, relatando essa realidade que não aconteceu, que era tão esperada pelos imigrantes. Outra obra foi de Euclides da Cunha, relatando sobre os sertões brasileiros, as dificuldades do povo, do homem sertanejo. Então, isso tudo foi no pré-modernismo. E, em seguida, nós tivemos a Era Modernista. A Era Modernista, ela inicia-se com a Semana da Arte Moderna, em 1922. Aí sim, melhor reconhecida do que o próprio pré-modernismo, né? Uma geração considerada heróica por jovens, cheios de ideias, autores desconhecidos, mas que colocavam suas ideias em práticas, que se voltavam contra a arte acadêmica dos autores já consagrados, principalmente sobre os parnasianos, que não aceitavam a questão social do Brasil. Já esses jovens do modernismo tiveram totalmente ideias inovadoras a respeito disso. Quer dizer assim, temos que mostrar essa realidade através da escrita, para chegar ao conhecimento das pessoas, reivindicando uma independência cultural do Brasil, independência de Portugal, uma escrita totalmente brasileira, né? Então, esses autores desconhecidos tratavam-se de um novo tipo de escrita, né? Uma irreverência, através da irreverência e do humor, eles faziam chegar nesse movimento o conhecimento da realidade do Brasil, das classes sociais, das dificuldades, com um foco de liberdade, né? Eu escrevo da maneira que eu penso, da maneira, não precisa ser formal como exigia-se em outros movimentos passados. Um dos autores principal dessa época foi Manuel Bandeira. Pois bem, após a Era Modernista, nós tivemos a Era do Pós-Modernismo. A Era do Pós-Modernismo foi de 1945. Tivemos a prosa urbana e a prosa regionalista. Na prosa urbana, nós tivemos uma das escritoras mais importantes, Clarice Lispector. As obras dela são focadas ao feminismo, à valorização da mulher, da mãe, né? E na obra do regionalismo, nós tivemos Guimarães Rosa, onde gostava muito de contar histórias. As obras dele focadas no regionalismo, como uma linguagem singular, a valorização do regionalismo mesmo, principalmente do homem do Nordeste, as suas obras focadas às regiões, né? Então, assim, tivemos vários momentos da literatura brasileira com fatos marcantes, mais importante, claro, para mim, achei a Semana da Arte Moderna, em 1922, que foi um fato
muito marcante para a literatura brasileira. Pois bem, agradeço a atenção de vocês e desculpa se algum tema não ficou bem colocado, mas assim, o que eu entendi sobre esses temas é o que eu gostaria de compartilhar com vocês e podemos ler algum poema e trazer na próxima aula, né? Por exemplo, de José de Alencar, que a gente não falou aqui, saber qual obra literária dele e qual o movimento ele pertenceu, que foi um dos grandes escritores brasileiros. Temos, entre outros, mas eu cito um desses que poderíamos ter uma grande contribuição para o nosso conhecimento. Então, agradeço a atenção de vocês, meu muito obrigada.